Graça e paz, meus irmãos. Estamos falando sobre a pregação e o pregador. E o nosso assunto é o testemunho pessoal do pregador. Como que ele se porta, como que é o procedimento dele, como que é a pessoa dele. Porque em torno da pessoa dele, então, é que é gerado a autoridade espiritual. A autoridade, ela reside na pessoa. A autoridade, por exemplo, ela não está numa construção física, mas toda a autoridade de Deus, ela está na própria pessoa do pregador, no seu testemunho pessoal. Vamos a dois textos bíblicos. Um primeiro conceito do Novo Testamento, bastante conhecido, é que o Senhor nos chamou para sermos as minhas testemunhas, ou seja, as testemunhas de Cristo. Todos fomos chamados dessa forma para ser testemunha de Cristo. Agora, a testemunha pode ser algo muito positivo ou muito negativo. Teoricamente, a testemunha sempre é a nosso favor, no caso, seria a favor de Cristo, ou seja, sempre dizendo, fazendo aquilo que é favorável a Cristo. Mas a gente sabe que existem testemunhas contrárias, ou seja, sempre que a gente age ao contrário da palavra de Deus, sempre que a gente age de maneira reprovada, ou causa escândalo, ou causa problema, ou causa conflito, nós não estamos sendo uma boa testemunha, e principalmente se for o pregador. O pregador precisa ser alguém que carrega um testemunho de aprovação. Outro conceito do Novo Testamento é que a árvore é conhecida pelos seus frutos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Ou seja, muito mais importante do que a aparência ou a eloquência do pregador é os seus frutos, ou seja, a sua vida e o seu procedimento. O procedimento e a vida, o testemunho pessoal do pregador é algo muito decisivo e interfere muito na igreja, na autoridade, na pregação. Isso interfere em todas as coisas. Agora vamos à parte prática. Então, importante para o pregador não é a eloquência. A eloquência, claro que é bom, que é favorável, é desejável que ele tenha, mas não é a parte principal, não é a parte mais decisiva. Deus já levantou grandes pregadores na história da igreja, na história da humanidade, que não foram conhecidos pela sua eloquência, mas pelo seu testemunho aprovado. O próprio apóstolo Paulo falou que ele não veio com palavras de sabedoria e nem com eloquência humana, mas o apóstolo Paulo veio em demonstrações do Espírito Santo e em demonstrações de poder. Nós sabemos que também residia na vida do apóstolo Paulo um testemunho aprovado. O que mais? Então, o pregador, o mais importante não é a sua capacidade pessoal. É desejável, sim, que ele tenha uma grande capacidade pessoal, que ele seja muito aplicado, mas não é isso o mais decisivo. É mais importante para um pregador um bom testemunho, ou seja, bons frutos, uma vida aprovada. Então, o importante para um pregador é o seu caráter em Cristo. É uma vida correta, uma vida aprovada, um bom testemunho, é a transformação do seu caráter. Isso é muito mais importante. É importante que o pregador seja alguém aprovado diante de Deus e dos homens. Primeiro, sempre diante de Deus. Isso fala a respeito do oculto, do secreto, das coisas que os homens não veem, das coisas que os homens não contemplam. O pregador precisa ser uma pessoa aprovada diante de Deus, conhecida diante de Deus. E se ele é assim aprovado diante de Deus, em consequência, ele vai ter uma vida pública, uma vida em família, uma vida na igreja também aprovada diante dos homens. Ele também vai naturalmente sendo aprovado diante dos homens. É muito importante para o pregador o seu convívio, o seu procedimento em família. É uma das coisas mais decisivas. A família é um dos centros, um dos pilares de Deus. Muito antes de nós estarmos na igreja, ou congregar, ou ministrar, administrar dons, ser pregadores, nós somos participantes de uma família. Então, a família é um dos pilares mais importantes para o pregador. Então, se preocupe principalmente com seu caráter, com a sua família, com seu bom testemunho, porque isso é essencial.
Amém? Graça e paz, até o próximo vídeo.